Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco hoje em mais um webinar gratuito da Inseres. Eu sou o Zé Luiz e mais uma vez a gente vai se encontrar hoje para discutir um pouco mais e aprender um pouco mais sobre agricultura de precisão e agricultura digital. Hoje é o último evento de 2017. Já estamos aí no dia 21 de dezembro, ao vivo, direto de Piracicaba para todos vocês. E hoje a gente chega ao último evento de 2017 do projeto social Agricultura de Precisão ao alcance de todos. Hoje chegamos, como eu disse, ao último webinar de 2017, webinar cujo tema é Agricultura Digital, o que esperar para 2018. Como a tecnologia impulsiona a produtividade e empodera os usuários no campo. E a apresentação desse webinar especial de encerramento da segunda temporada do nosso projeto fica por conta do CEO da Inseres, o engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, Leonardo Menegatti. Bom, como vocês que já acompanharam os eventos anteriores da Inseres já sabem, e aos que estão chegando agora, muito bem-vindos e obrigado pelas inscrições. O evento, essa série de eventos é uma realização da Inseres. E a gente tem uma série de colaboradores que ajudaram na divulgação deste webinar. A gente vai agradecer aí o pessoal da comunidade de agricultura de alta precisão, em nome do Michael Carvalho. É um movimento muito bacana que discute, desenvolve e troca experiências sobre agricultura de precisão. E eles têm página no Facebook, eles têm grupos de WhatsApp também para discussão. Então, quem quiser participar desse movimento, manda na caixa de perguntas, pode mandar seu celular e a gente encaminha para o Michael, que é o administrador do grupo. E fica o convite para vocês curtirem a página deles no Facebook também. Pessoal da Exalc-Tech, incubadora tecnológica, um agradecimento especial também para a Exalc, USP, ao portal Vida no Campo e também à página Agricultura de Precisão Brasil. Fica aí o convite a todos vocês para que vocês visitem os sites, as páginas do Facebook e conheçam um pouco mais sobre cada uma desses colaboradores do nosso projeto social. Falando um pouquinho sobre o projeto. O Agricultura de Precisão ao Alcance de Todos é um projeto desenvolvido pela Inseres, em parceria com universidades e centros de excelência no Brasil, para compartilhar conhecimentos sobre tecnologia e inovação a profissionais do agronegócio e também a estudantes. Estão disponíveis aulas e palestras sobre temas essenciais para o dia a dia de quem vive da agricultura. Na primeira temporada do projeto, no ano passado, foram mais de 1.500 inscritos nos eventos, espalhados por todas as regiões do país e com acesso totalmente gratuito ao conteúdo transmitido. Esse ano, a gente encerra hoje a temporada 2017 desse projeto, com mais de 6.000 inscritos. E a gente quer agradecer, eu, em nome da Inseres, de toda a nossa equipe, agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco ao longo desse ano, trocaram experiências, desenvolveram e ajudaram juntos a desenvolver a agricultura digital no país. Muito obrigado a vocês. Esse ano a gente apresentou eventos baseados em pilares como agricultura de precisão, nutrição de plantas, fertilidade e manejo do solo, pragas e doenças e também inovação tecnológica, que é o tema do webinar de hoje. Tudo isso em busca de agregar à comunidade os benefícios da agricultura de precisão e difundir gratuitamente os seus conhecimentos. Falando um pouco sobre a Inseres, muito prazer, somos a Inseres e somos especialistas em agricultura de precisão no Brasil. Somos uma startup criada em 2013, com uma empresa de desenvolvimento de softwares inteligentes para o manejo da fertilidade do solo e da agricultura. No nosso site você pode saber mais sobre a nossa solução, nossas funcionalidades, a inovação que a gente propõe para o campo e pode entrar em contato com um dos nossos consultores também para saber um pouco mais sobre cada uma das funcionalidades e das ferramentas da plataforma Inseres. Fiquem à vontade, visitem o nosso site www.inseres.com.br e lá vocês vão conhecer tudo e um pouco mais sobre a nossa plataforma. Alguns comunicados rápidos para vocês antes da gente ir para o webinar. No nosso site, a gente tem uma série de artigos e e-books sobre agricultura de precisão e agricultura digital. Além disso, todos os webinars da primeira e da segunda temporada estão disponíveis gratuitamente e de fácil acesso a vocês. E guias rápidos e outros conteúdos especiais. Então, vocês podem acessar o nosso site www.inseres.com.br e lá vocês encontram
todos os conteúdos, e-books, artigos, webinários, tudo que vocês podem aproveitar para levar o conhecimento que vocês aprenderam e vão aprender aqui hoje além. Além disso, fica o convite para vocês conhecerem o novo site da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, a ASBRAP, né, na verdade, e um importantíssimo movimento para o crescimento da agricultura de precisão no país. A associação envolve empresas, envolve profissionais, envolve pesquisadores, e se você quer saber um pouco mais sobre agricultura de precisão, se você já trabalha com agricultura de precisão e quer ajudar a desenvolver esse setor no seu país e na agricultura brasileira, fica o convite, acesse o site e conheça, asbrap, com 2as.org. No fim de janeiro do ano que vem, a gente vai estar participando do encontro da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão, nos dias 23 e 24 de janeiro. O evento acontece em Curitiba, e se vocês que já participam da associação, já se envolvem nos eventos que acontecem por intermédio da associação, fica o convite para estar conhecendo, conversando com a gente lá, estaremos participando do evento também em janeiro. Então, fica aí mais um convite. Um aviso aos espectadores que estão ao vivo aqui conosco. Apenas quem participa da transmissão ao vivo recebe o certificado de participação. E você pode acessar o certificado pela página www.inseres.com.br/webinars para mais informações e para obter o seu certificado, que vai estar disponível amanhã, a partir das 13 horas. Se você não receber o e-mail automático de envio do webinar, basta você acessar o e-mail, mandar um e-mail para a gente, inseres@inseres.com.br, e a gente vai tomar as devidas providências e orientar vocês na obtenção desses certificados. Amanhã, após as 13 horas também, você pode assistir a íntegra desse webinar quando e onde quiser. É só acessar o nosso Facebook, facebook.com/inseres, e lá você vai ter a atualização com o link para você assistir o webinar completo. Explicando mais um pouquinho sobre o webinar, aqui você interage e você ajuda a apresentar o webinar também. Existe uma caixa de interação do lado direito da tela, nesse menu lateral que vocês têm, que vocês podem mandar sugestões, comentários e também perguntas ao vivo para o Leonardo responder. As dúvidas vão ser recebidas e organizadas por mim, elas vão ser respondidas ao longo da palestra e também no final dela, as que a gente receber depois. Além disso, amanhã a gente vai enviar um e-mail para vocês que estão aqui conosco hoje ao vivo, com uma pesquisa de opinião. E para saber mais do que vocês acharam do projeto ao longo do ano, dos que acompanharam o projeto agora, o que você achou, sugestões para os próximos eventos do ano que vem. Já estamos preparando a agenda, o cronograma para o ano que vem, com novas pessoas, novos profissionais, novos pesquisadores, novos temas, e nada melhor do que saber a opinião de vocês para começar a programar, planejar e colocar em prática a terceira temporada do projeto social da Inseres. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem à vontade para enviar suas perguntas e interagir comigo e com o Leonardo. Eu vou repassar as perguntas para ele e bom webinar. Fica aqui o convite mais uma vez, www.inseres.com.br, para saber mais sobre a Inseres. E agora eu vou passar a apresentação para o Leonardo. Léo, você está na escuta já? Positivo, estou aqui, Zé. Maravilha, eu vou passar a apresentação para você, então. Só compartilhar para a gente a sua tela. Okay. Me avisem se estiverem vendo a tela. Maravilha, estamos vendo você e estamos vendo a apresentação. Pessoal, mandem as perguntas, por favor, ao longo do webinar, que aí eu interrompo o Leonardo com as perguntas para ele interagir com vocês também. Léo, muito obrigado pela participação aqui hoje e está com você a bola, fica à vontade. Ok, vamos lá então. Pessoal, boa tarde, muito obrigado. Meu nome é Leonardo Menegatti, eu sou CEO da Inseres. Eu criei essa empresa e estou com ela aqui desde 2013. Toda essa campanha de webinários, a gente começou ela o ano passado e ela está sendo muito bacana, ela está sendo uma fonte de satisfação
muito grande para poder trazer tudo isso que a gente está conseguindo trazer e difundir para todas as pessoas que estão envolvidas no setor agrícola de uma maneira geral. E a partir de agora eu quero levantar algumas barreiras que a gente tem, não barreiras, mas talvez algumas limitações, e a gente vai começar a falar cada vez mais em agricultura digital e não apenas em agricultura de precisão. E a Inseres, ela está assumindo esse novo posicionamento de agricultura digital e vamos conversar um pouquinho mais sobre essas tecnologias que compõem, o que é e o que a gente pode esperar da agricultura digital para 2018. Se o meu PowerPoint ajudar, ele vai passar para o próximo slide. Bom, um pouquinho sobre esse cara aqui, sobre o Leonardo. Eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei em 99, mas eu comecei a trabalhar com agricultura de precisão em 1997. Eu gosto de contar um pouquinho de história para a gente lembrar de onde que vem, tudo tem uma explicação, por que a gente está desse jeito hoje. Em 97, eu estava em cima da primeira máquina que fez o primeiro mapa de produtividade no Brasil. Eu estava lá em cima dela, emendando o fio dos sensores para fazer ela funcionar. Um manual muito ruim. Tinha alguns colegas comigo, o meu orientador, o professor Molin, na época, e um outro cara que hoje também é professor lá na Exalc, o Leandro Jimenez. A gente era a dupla dinâmica do Molin, era o Leandro e Leonardo. Para quem lembra do Leandro e Leonardo, da dupla sertaneja na época. Isso tudo aconteceu na Exalc, dentro de um projeto, o projeto AP. Começou em 97, o projeto AP deve ter terminado lá por 2002, 2003, e aí eu comecei uma outra empresa, uma empresa de consultoria, a APAgri. Trabalhei na APAgri por uns 14 anos e saí dela faz uns 2 anos atrás e me dediquei única e exclusivamente à Inseres. E estou muito contente hoje aqui trabalhando na Inseres. Aí vocês podem dar uma olhada no time nosso que hoje nos ajuda a desenvolver e a trabalhar a agricultura e a aumentar a digitalização do nosso mundo agro, que é conhecido no mundo inteiro por ser o setor menos digitalizado de todas as economias. Bom, um pouquinho, já falamos aqui do projeto AP. Vamos começar a entrar no tema de hoje, que é a digitalização, o que a gente pode esperar dela para a agricultura em 2018. Está acontecendo um buzz, está tendo muita informação ligada à agricultura e à digitalização de uma maneira geral. Essas notícias que eu estou mostrando aí para vocês, elas passaram pelo timeline do meu LinkedIn aqui só essa semana. Estamos falando de... olha essa notícia, adeus gasolina, 7 países proibirão veículos movidos a combustíveis fósseis. Sabe o que é bacana? A Alemanha vai estar proibindo a venda de carro movido a gasolina em 2025. A França vai estar proibindo em 2030. Gente, 2025 é daqui 7 anos. Olha quanta coisa que tem que acontecer para em 7 anos não ter mais carro a gasolina sendo vendido. Daqui 7 anos, nenhum alemão vai poder comprar um carro movido a gasolina. Uma notícia aqui, a agrofotovoltaica, fala de consorciação, produção de grãos com produção de energia elétrica no agro, aumentando a rentabilidade, aumentando a eficiência do uso da terra. Uma pesquisa da Unicamp está falando em economia de energia a partir de entender como que a energia é gasta. São ferramentas que, dependendo de como a corrente está fluindo dentro do fio do relógio, ele consegue entender qual que é o aparelho que está ligado e quanto de energia isso está consumindo. Isso tudo leva a uma revolução tecnológica no nosso dia a dia, que às vezes a gente é um espectador
e a gente vai se acostumando com essas coisas, mas é importante a gente parar e olhar com os nossos próprios olhos. Essa inovação ela é constante, ela é notícia e ela é relevante. Nós estamos passando por um período em que estamos tendo um apoio da Globo. A Globo está colocando toda noite no Jornal Nacional a campanha O Agro é Tech, o Agro é Pop, o Agro é Tudo. O Brasil está finalmente assumindo a condição dele de provedor de alimentos do mundo. E é onde a gente tem vantagem competitiva, é onde a gente sabe, é onde a gente é bom. O brasileiro é muito bom nisso daí. E a agricultura digital, ela está entrando e essa tecnologia, ela não só está vindo, como ela está sendo gerada para o mundo agro e pelo mundo agro. Cada vez mais conceitos são criados e se fundem e fazem com que a tecnologia seja cada vez mais aplicada no campo. Nós estamos desenvolvendo muitas dessas tecnologias aqui no Brasil e tem muitas dessas tecnologias também sendo criadas nos laboratórios, nas salas de aula, coisas dentro de garagens de startups, ou startup na verdade é um nome chique agora para a empresa que está começando, mas enfim, as tecnologias estão sendo geradas, as ideias estão sendo nutridas. Nós vamos conversar alguma coisa sobre os impactos que essas novas tecnologias vão ter na nossa vida em 2018. É sobre o que vamos estar falando hoje. Essa é uma visão que não é só minha, é um agrupamento de ideias que foi proposto por um cara que criou a Singularity University. São 8 grandes áreas de tecnologia da onde espera-se que haja grande mudança na maneira como nós vivemos hoje a nossa vida. Nesse primeiro momento, eu vou estar falando sobre as tecnologias em si, de onde elas vêm, e vamos estar sempre fazendo links sobre como elas se aplicam no agronegócio, como que empresas, estudantes, indústria podem trazer e aplicar essas tecnologias no agro, que é o motor que faz o Brasil rodar, o Brasil funcionar. Então, vamos falar de biotecnologia, de computação em nuvem e de infinite computing. Vamos falar de inteligência artificial, sensores e redes. Vamos falar de robótica, manufatura digital, nanotecnologia e medicina, para a gente finalizar. Então, vamos lá, vamos abordar esses temas e vamos ver o que essas grandes áreas de inovação têm para trazer para a gente em 2018 e também nos anos que estão para vir por aí. Vamos lá. Computação em nuvem. Poxa vida, já foi-se o tempo em que a gente falava de nuvem e olhava só para o céu para ver quando é que ia chover. Hoje, a nuvem, para a gente, ela quer dizer outra coisa. Quer dizer uma grande rede de computadores e um acesso quase que infinito a processamentos. Também é acesso a grandes estruturas de armazenamento de dados. A humanidade, ela gera uma grande quantidade de dados, uma quantidade enorme de dados. A humanidade, ela sempre gerou esses dados. E agora a gente está começando a ter acesso a maneiras de acumular esses dados e também de processar esses dados. Quando a gente fala em computação em nuvem, a gente está falando de grandes e enormes e uma grande quantidade de computadores, todos conectados e processando dados, com capacidade de processar e de armazenar dados de uma maneira que antes a gente não imaginava. A escalabilidade dessa tecnologia, ela é sem limites. Se eu tenho um problema complexo e eu preciso de uma grande quantidade de processadores para trabalhar esse processamento complexo, isso hoje é feito em nuvens. Hoje não faz mais sentido as empresas terem
grandes computadores ou terem supercomputadores, esse era o termo que eu estava buscando lembrar, para fazer esses grandes processamentos. Hoje isso daí está tudo na nuvem. E por maior que seja um supercomputador que uma empresa tem, um simples data center possui 20, 30, 40, 100 vezes mais poder de processamento do que um computador disponível em uma empresa. E uma Amazon, ela possui milhares de data centers espalhados pelo mundo. E eu posso trabalhar com vários desses data centers ao mesmo tempo conectados, trabalhando e processando para a gente, para mim ou para resolver os nossos problemas. E isso traz umas facilidades para o mundo agro que eram inimagináveis há pouco tempo. Essa capacidade de processar e de armazenar os dados de maneira rápida, eficiente e a maior gestão de dados. Quando eu comecei a trabalhar em 97 com a agricultura de precisão, a gente trabalhava com pequenos talhões, tinha de 10 a 12 hectares os talhões que a gente trabalhava. E a gente coletava o mapa de produtividade, também coletava análise de solo. Eu me lembro, no software desktop, a gente colocava para processar os mapas de fertilidade dessa área. Eu dava o comando no computador, eu saía, ia almoçar, eu voltava, ou ele ainda estava processando 2 horas depois, ou tinha dado um erro, porque não era dado demais para trabalhar. Em um determinado momento, eu lembro que eu troquei o chip de um computador. Eu troquei, era um Pentium 200, eu consegui comprar um Pentium 233 MHz. Eu juro para vocês que eu percebi a diferença. Ele ficou uns 10% mais rápido, que era a ordem de grandeza. E hoje isso é quase que irrelevante. A gente tem acesso a muito mais capacidade de processamento nas nuvens hoje em dia. E essa é uma área que vai trazer uma revolução maior ainda para a maneira como a gente vive a vida hoje. Uma outra área que está se desenvolvendo muito, que tem o poder de mudar a maneira como a gente vive a nossa vida, é a inteligência artificial. Poxa, mas o que é isso daí? O que é essa inteligência artificial? É uma tecnologia que está ligada à cognição. São programas ou são chips que são feitos para entender objetos, entender a realidade como ela é. Ela está muito ligada a reconhecimento de formas e feições. E quando a gente fala de reconhecimento de formas e feições, a gente está falando de máquinas com capacidade de compreender o ambiente externo. A inteligência artificial é a base tecnológica sobre a qual carros autônomos eles são criados. Os carros autônomos, eles utilizam também um outro sensor, que é o LiDAR. O LiDAR é um sensor que emite feixes e ele consegue mapear a forma do ambiente ao redor. A inteligência artificial, ela pega essa informação e ela começa a reconhecer. No caso de um carro autônomo, o que é um ciclista, o que é uma árvore, o que é um carro e o que é um pedestre ao lado dele. E qual que é a rota que esse pedestre está fazendo e se há chance de colisão comparando com com o percurso projetado desse carro. Isso a gente está vendo hoje, isso já está chegando na agricultura. No AgriShow de 2017, muita da atenção foi dedicada ao trator autônomo que a Casey trouxe para a gente, que estava mostrado lá sem cabine. Mas eu quero chamar a atenção para vocês também de onde que começou esse negócio de inteligência artificial. Em 1992, foi concebida a ideia de que um computador poderia jogar xadrez contra um humano. Em 5 anos após a concepção dessa ideia, em 1997, um computador da IBM, que é o Deep Blue, ele ganhou
do campeão mundial de xadrez, que era o Kasparov. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a essa mesma tecnologia. Por $10, você compra um programa de xadrez para o teu iPhone que tem a mesma capacidade de inteligência artificial que aquele computador, o Deep Blue, que precisava de uma sala para ficar instalado lá na IBM. Gente, nós estamos falando de 20 anos. Em 20 anos, qualquer pessoa tem acesso a uma capacidade de processamento de inteligência artificial que foi criada 20 anos atrás e que causou uma comoção no mundo. Algumas outras informações. Os novos chips de computador, eles estão sendo baseados em luz e não mais em silício. Os novos chips de computador, eles não esquentam mais e eles têm uma velocidade de processamento. Hoje, ela é 100 vezes maior nesses chips do que a velocidade que eu tenho dos melhores computadores hoje da rede que a gente tem à disposição. E estão surgindo também novas arquiteturas de chips. A Synapse é uma empresa que faz um chip baseado em formato de neurônio, com axônios e dendritos. Alguns testes preliminares desse chip da Synapse mostraram que esse chip foi capaz de jogar ping-pong, ele foi capaz de controlar um carro em um jogo de videogame e também reconhecer imagens que foram desenhadas num quadro branco na frente do chip. Pô, Leonardo, mas tem gente que já faz isso. Sabe o que é o bacana desse chip? É que ele não precisou de nenhum programa para fazer isso. Ele é simplesmente uma entidade física que foi criada, foi colocada energia ali, ele foi ligado, ele foi colocado em interação com o ambiente. E a partir daí, ele começou a aprender. Isso são problemas complexos, são problemas que envolvem o aprendizado e daí a inteligência artificial. Isso daí é muito bom, novamente, para resolver problemas complexos. Gente, quanto que é complexo compreender o desenvolvimento de uma planta, o que ela precisa, o que ela tem que absorver, quais são as necessidades que eu preciso atender dela, quais são as necessidades que essa planta vai ter em decorrência de um dado ambiente em que ela está instalada. A agricultura, ela é, por definição, um processo complexo. E a inteligência artificial, ela está vindo para ajudar a gente a tomar decisões muito focadas para resolver problemas que a gente tem na nossa agricultura. Isso vai trazer também uma disrupção na maneira como tomamos decisões em agricultura. Uma próxima tecnologia que tem um poder muito grande de mudar o mundo, como a gente conhece hoje, são redes e sensores. Essa história de redes e sensores, ela começou mais ou menos em 1972, com a criação da ARPANET. Um cara que participou, uma pessoa que estava lá na criação da ARPANET, era o Cerf. Na verdade, ele foi um dos principais criadores da ARPANET. Esse mesmo grupo de pesquisadores criou também o protocolo TCP/IP, que é o protocolo que a gente usa até hoje para trafegar dados entre dois computadores. Eu já comentei antes que há muito tempo a humanidade ela gera dados. Só que agora, apenas recentemente, a gente está sendo capaz de ler e também de armazenar esses dados. Os sensores, eles são ferramentas que conseguem ler esses dados e digitalizar esses dados para que a gente possa armazenar e depois trabalhar com eles. O que é o IoT? O que é a internet das coisas? Nada mais é que um grupo de sensores conectados em redes e ligado a um banco de dados onde tudo isso é armazenado. Qual que é o impacto que isso tem na nossa vida real? O impacto ele vai muito além
tem um sensor de temperatura que ajuda a regular o consumo de energia do nosso ar-condicionado. Isso é a internet das coisas. O impacto real na vida das pessoas vai ser na maneira como os negócios são conduzidos. Os modelos de negócio que a gente tem hoje, eles estão mudando. Quem conheceu a Amazon como uma livraria, deve estar sabendo que hoje a Amazon fez uma nova disrupção e ela começou a operar no mercado de perecíveis. Isso é muito diferente de vender um livro. Um livro não estraga nunca na prateleira. Um pé de alface, ele tem um shelf-life, um tempo de prateleira muito pequeno. E a Amazon começou a entrar nesse mercado. Por que ela começou a entrar nesse mercado? Porque ela está monitorando e ela conhece muito bem o comportamento de compra dos consumidores dela. E o IoT é um sensor que vai estar dentro da tua geladeira, que vai saber o que você tem na tua geladeira e qual é o prazo de validade das comidas que você tem lá. Eu já conheci empresas que têm uma proposta de valor de ler o recibo eletrônico de uma compra que você faz e começar a te sugerir receita baseados no prazo de validade daquilo que você está comprando. Isso vai mudar completamente a cadeia de suprimentos do mundo. Vai eliminar muito o desperdício em toda a cadeia de suprimentos. Desde o desperdício de uma planta, de um fertilizante que foi criado para alimentar uma cultura que foi plantada para suprir uma necessidade da sociedade por comida, que de repente chega lá na ponta, não era o que a sociedade estava precisando, e isso vira desperdício. E aí vocês veem a ONU falando em 30% de desperdício de produtos, de alimento no mundo. A internet das coisas vai mudar a maneira como a gente consome, vai mudar a maneira como os produtos se disponibilizam para nós e vai mudar todo o supply chain da cadeia agro, que é responsável por suprir o mundo com alimentos. Isso vai ter profundas mudanças na maneira como a gente trabalha hoje. Um outro detalhe que está acontecendo com a gente é que esse protocolo TCP/IP, quando ele foi criado lá em 72, estava previsto 45 mil bilhões de acessos na rede. Esse era o IP versão 4. O IP versão 4, ele tem 4 bilhões de IP. E para a internet das coisas, a gente precisa de 45 mil bilhões de IP. Agora está em evolução, está mudando, a gente está indo para o IP versão 6. Esse IP versão 6 ele tem 34 trilhões de possibilidades de IP. É esse grande número aí de possibilidades de sensores conectando ao mundo. As pessoas, os cientistas, eles estão trabalhando com a hipótese de que cada pessoa vai ter 5 mil sensores ao redor dela monitorando a vida, monitorando todas as etapas da vida dessa pessoa. Pensem em como isso vai mudar a maneira como os negócios acontecem. Biotecnologia. União ao pé da letra entre as áreas biológicas e tecnológicas. Deixa eu contar uma história para vocês, para a gente entender. O projeto Genoma, ele foi lançado em 1999 pelos Estados Unidos. O objetivo do projeto Genoma era decodificar o genoma humano. Genoma, aconteça com G, a maneira como os nossos genes se organizam. Eles estimaram que seriam necessários 10 anos e 10 bilhões de dólares para fazer o sequenciamento do genoma humano. Aí apareceu um cara que se chama J. Craig Venter. E ele tinha uma empresa que se chamava Celera. Baseado já
em experiências prévias que eles tinham feito, ele fez em 2001, ele terminou o sequenciamento do genoma humano. Em um ano de trabalho, ele fez todo o sequenciamento e custou 100 milhões de dólares. Ele entregou para o governo americano todo o genoma humano sequenciado ao custo de 100 milhões de dólares. O governo americano já havia gasto 1,5 bilhão de dólares e não tinha conseguido fazer isso daí. Esse mesmo cara, em 2010, Venter, ele anunciou a criação de vida sintética. A partir de uma sequência que ele criou de DNA, ele mandou isso para um outro laboratório que criou, transformou isso em DNA efetivo, e ele colocou esse DNA em bactérias e esse DNA começou a ser autorreplicado. Em 2010, esse cara fez uma brincadeira que nesse sequenciamento do genoma, ele lançou um desafio, ele disse que tinha uma mensagem escrita nesse genoma. E quem decifrasse essa mensagem, ela tinha um site que ele ia poder acessar e ia ter alguns prêmios lá para essas pessoas. Várias pessoas nos Estados Unidos conseguiram fazer e decifrar esse genoma que foi colocado nessa bactéria por esse cara, pelo Venter. Além da brincadeira, tá, o que está sendo buscado com a biotecnologia? A criação de vida sintética, ela pode levar para a gente a produção de combustível de uma maneira muito mais barata. Qual que é a maneira mais fácil da gente capturar, na verdade, a maneira mais barata da gente capturar energia? Não é a placa fotovoltaica que a gente bota no telhado para gerar energia elétrica. O sistema biológico, a fotossíntese, é a maneira mais eficaz de capturar energia. Sabe quem mais faz fotossíntese no globo terrestre? Algas. As algas são responsáveis por 2/3 do oxigênio que é gerado no Brasil, no mundo. E se essa alga, ao invés de usar energia solar para gerar só oxigênio, ela possa gerar combustível também, combustível de baixo custo. Opa, é só eu criar uma sequência de DNA que me gere combustível. Ah, tá, então que combustível que você quer? Gasolina? Ok. Querosene de avião? Beleza. Você quer óleo diesel? Cara, é só eu ter o genoma correto para gerar o combustível. E a alga tem toda a fábrica biológica pronta para transformar a luz solar em diesel, em querosene de avião, em gasolina. E isso muda completamente a cadeia econômica do mundo. Isso tem um impacto profundo. Nós estamos falando de mudar a sustentabilidade e a maneira como uma fazenda produz. A fazenda ela pode deixar de produzir apenas a soja, ou ela passa a produzir os próprios insumos que ela vai consumir para gerar a produção agrícola. Esse cara, o Venter, hoje, ele está numa cruzada ao redor do mundo, coletando todas as espécies de algas para ver quais são as mais adaptadas para gerar cada tipo de combustível. Gente, é uma coisa fantástica e tem muita mudança vindo por aí. Robótica também vai mudar a maneira como a gente trabalha hoje. É a união da inteligência artificial com a inovação física e eficiente. Também está muito ligado a algumas pessoas. Esse Scott Hansen, ele fez um protótipo, um robô, na verdade é um robô comercial, esse PR2, que ele é capaz de executar tarefas domésticas. Além de fazer esse robô, esse cara,
de uma maneira muito genial, ele fez uma outra coisa muito boa para a humanidade. Ele pegou todo o código fonte que faz o robô dele funcionar e tornou esse código open source. Qualquer um de vocês pode digitar aí no Google PR2 Scott Hassan código, e você pode fazer o download de um sistema operacional que faz um robô funcionar. E isso está sendo disruptivo. As escolas de ensino médio dos Estados Unidos possuem... Ensino médio, eu estou falando de colegial, que é o equivalente ao nosso. A brincadeira, o trabalho de classe desses adolescentes hoje é construção de robôs. Isso tudo está sendo empoderado por uma outra tecnologia complementar que vem com o robô, que é o DIY. Do it yourself. Só um segundo. Zé, eu estou tendo aqui, eu estou dizendo que eu estou tendo problemas com a transmissão. Tá tudo ok? Tá todo mundo acompanhando? Zé? Bom, estou assumindo que está tudo ok. Estão pegando o fio da meada. Ele compartilhou esse código fonte e está tendo competição de construção. Oi? Está tendo competição de construção de robô por garoto de terceiro colegial. Gente, isso é uma revolução. Os robôs, eles estão vindo para acelerar muito grandemente a produtividade da economia. Em 1970, o PIB global era ao redor de 6 trilhões de dólares. Em 2015, o PIB global foi da ordem de 72 trilhões de dólares. A gente aumentou a produtividade da economia em 12, 13, 14 vezes nos últimos anos. E a robótica tem muito a ver com isso e ela vai ser cada vez mais adotada, principalmente nos lugares que são mais dependentes de mão de obra. E, por acaso, a agricultura depende de mão de obra? Sim, depende. E cada vez a gente vai depender menos porque vai ter robôs fazendo trabalhos. Poxa, isso aqui é muito bacana. Manufatura digital. O que é isso daqui? Eu estou falando de impressoras 3D. Sabe o que é bacana da impressora 3D? É que elas estão sendo cada vez mais capazes de trabalhar com uma variedade cada vez maior de materiais. Hoje eu tenho impressoras que podem trabalhar com vidro, com silício, com titânio, com aço, com fibra de carbono, com fibra de vidro, com plástico e tudo isso ao mesmo tempo. Pô, mas o que isso muda, Leonardo? Isso muda que a criação de coisas novas, até agora na humanidade, ela tem seguido um sistema linear. O que é um sistema linear? Significa que eu tenho uma ideia, eu crio um projeto e aí eu passo para construir um protótipo. Aí eu construo esse protótipo e prototipagem usa muita fita crepe, silver tape, arame, solda. E aí eu aprendo, eu passo por um ciclo de aprendizagem, o que deu certo, o que deu errado, o que eu posso melhorar nesse protótipo. E aí eu passo por uma outra fase longa de prototipagem, de construção desse protótipo. Com a manufatura digital, com as impressoras 3D, eu estou encurtando muito a prototipagem, o período de construção e de aprendizado também desses protótipos. Com a manufatura digital, eu posso ter um produto que foi criado na Alemanha, foi melhorado na China,
foi impresso aqui no Brasil e eu posso levar ele para o campo no mesmo dia. E no dia seguinte, eu já posso dizer para a Alemanha o que eu preciso melhorar nesse produto, e na tarde do dia seguinte eu já posso ter um novo protótipo trabalhando no campo, já mais perfeito daquele que eu tinha ontem. Isso vai acelerar muito a curva de melhoria e a curva de desenvolvimento de produtos. A gente vai passar a ganhar muito tempo na prototipagem. Medicina. Gente, aqui tem uma mudança fantástica. Uma das principais mudanças, a gente chama de Lab on a Chip. É um laboratório num chip. Detecção de doenças e diagnósticos complexos a partir de aparelhos simples e descartáveis. Isso daqui vai levar a medicina em áreas onde não tem acesso. A agricultura, por definição, e principalmente no Brasil, ela acontece em áreas sem acesso. Isso vai mudar a maneira como os agricultores trabalham, ou como os operários, quem trabalha no dia a dia do campo, vai viver a vida. A gente vai conseguir ter uma vida com maior qualidade no campo. Nanotecnologia, essa é uma outra área que está tendo uma grande mudança. O que é nanotecnologia? Nanotecnologia é a construção de compostos ou de objetos átomo ao átomo. É onde a gente tem o ápice da construção. E o que a gente pode fazer com isso? A gente pode criar compostos materiais que imitam compostos da natureza. A gente pode ter nanocompostos que são mais fortes que o aço, mais condutivos que o cobre. A gente pode ter entrega de materiais ou de compostos dentro do corpo humano ou dentro de corpos animais de maneira extremamente precisa. E isso influencia muito na agricultura digital, melhoramento genético de alimentos, síntese de agroquímicos menos nocivos. Eu posso criar moléculas átomo a átomo, e esse é um processo controlado. Eu posso ter nanobots, nanorobôs, que são programados para se autorreplicar e criar mais compostos. A Embrapa Instrumentação, ela realiza pesquisas com nanotecnologia desde 1997 e possui, inclusive, laboratório de nanotecnologia nacional aqui no Brasil, desenvolvendo essa tecnologia. Isso aqui em São Carlos, muito perto de nós. Essas são as 8 tecnologias que são mapeadas para mudar muito a maneira como a vive hoje. Agora, como é que isso influencia a nossa vida? Na verdade, cada uma dessas tecnologias ela pode mudar a maneira como a nossa vida é vivida. Mas a disrupção, ela vem, na verdade, da combinação dessas tecnologias e como isso tudo pode influenciar a vida, não dos nossos filhos, mas a nossa vida. Como que a inteligência artificial alimentada por uma massiva coleta de dados por sensores do IoT, associado à computação em nuvem, poder infinito de processamento, empoderado por inteligência artificial para a compreensão dessa nova realidade, pode influenciar a maneira como a gente toma decisões hoje e como a gente vai tomar decisões o ano que vem, em 2018. E tem mais uma coisa. Eu queria conceituar aqui a disrupção da conexão. Agora já é minha opinião pessoal. Quando a gente fala em disrupção, são coisas que quebram um modelo de negócio, destroem e começam do zero. Eu acredito que a inovação e o grande salto que a gente vai dar em 2018, 2019, ela vem da conexão. Vem da conexão dessas atividades, dessas tecnologias. É isso que vai mudar a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente produz alimentos no mundo, a maneira como a gente compreende aquilo que vai
o nosso ambiente, como a gente compreende tudo que está ao nosso redor. Gente, tem muita gente, tem muito cientista, tem muito laboratório trabalhando nisso e tem muita coisa que a gente já tá na prática acontecendo isso no nosso dia a dia. Vamos fazer uma pequena conexão disso, de tudo isso que a gente falou, e eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês de como que isso já está acontecendo no nosso dia a dia. E eu vou agora falar um pouquinho também da Inseres, e como é que a gente está aplicando essas tecnologias na plataforma e estamos disponibilizando várias dessas tecnologias conectadas para vocês. E não vou falar só da Inseres agora daqui para frente. Mas a gente tem um produto, está aí dentro da plataforma, que é o trabalho com compactação de solo. A partir da coleta de solo e de sensores instalados nos quadriciclos e nos amostradores de solo, isso foi desenvolvido em parceria com a SACI e com a Embrapa Instrumentação, de uma maneira que, quando a gente faz a coleta de amostras de solo, a gente mede também a compactação do solo. E isso tudo é coletado, armazenado no quadriciclo e depois é transferido para a nuvem e acaba sendo processado e são geradas informações que ajudam na tomada de decisão. Aqui é um mapa numa das profundidades, na verdade aqui a gente já está vendo a compactação do solo no perfil e vendo a profundidade onde ele está mais compactado, e aqui já são tomadas de decisão que são feitas diretamente a partir de dados coletados. Isso daqui é uma coisa já muito orientada para um produtor, para ele entender como que ele deve, na verdade, aonde ele deve fazer uma subsolagem da área dele. Isso tem impacto em quanto diesel vai ser consumido, tem impacto na sustentabilidade, tem impacto na lucratividade do produtor no final do dia, porque ele vai gastar menos e vai produzir mais, porque a compactação do solo é um limitante de produção nessas áreas. Imagens de satélite. Imagens de satélite são informações que vêm do espaço e vêm para a gente. São sensores. Isso é IoT, gente. O IoT é uma expansão da coleta de informações. A gente tem satélites que estão lá em cima coletando informações. Essas informações elas estão chegando aqui para a gente. E hoje a gente consegue ter facilmente uma nova imagem de satélite a cada 7 dias disponíveis. Leonardo, tem problema de nuvens, tem problema disso, tem problema... Tem. Talvez a gente não consiga ter sempre uma imagem a cada 7 dias, mas a gente está cada vez tendo acesso a mais satélites e provavelmente no meio do ano que vem já vai ter acesso a imagens diárias disponíveis para a agricultura e a gente vai começar a enxergar a nossa lavoura de uma maneira diferente, cada vez mais fácil e cada vez mais fluido dentro do processo. A gente começa a ter índices de biomassa mais adequados, a gente começa a ter avaliações mesmo que visuais ou com a própria inteligência artificial de como que a lavoura está se desenvolvendo e são ações, na verdade, informações que direcionam para coisas, tomada de decisão. Poxa, daqui 4 dias ou daqui 1 semana eu vou ter uma doença na minha lavoura. Eu vou poder tomar ações que vão prevenir a implementação dessa doença ou o desenvolvimento dessa doença. Eu vou tirar as minhas ações do remediador e vou ter inteligência para fazer ações preditivas. Vou atacar as doenças antes que elas efetivamente aconteçam. Isso nos leva também a um questionamento que hoje já deixa de ser filosófico, segurança de dados. Poxa vida, com toda essa quantidade de dados que está trafegando, que está acontecendo, como é que eu cuido da minha privacidade, como é que eu cuido da segurança de dados?
A Inseres ela é muito atenta a isso. A gente tem um módulo específico para cuidar do compartilhamento de informações, do permissionamento, de quem pode usar as informações, quem pode trabalhar com elas. E tem todo um sistema de permissionamento que diz quem pode fazer o que dentro da plataforma. Se você é um administrador da plataforma, se você é um agrônomo, se você é um consultor, se você é um agricultor que está acessando a plataforma e como que você pode trabalhar isso e o que é que você pode fazer e qual que é a propriedade intelectual também desses dados e das próprias recomendações que são feitas dentro da plataforma. Quem pode fazer o quê? Isso tudo é segurança de dados que existe dentro da plataforma. Isso tudo está impregnado, isso está tudo feito em hard code dentro da plataforma da Inseres. Cada pessoa só pode acessar os dados que ela tem direito ou que ela tem permissão de acessar. E tudo isso é extremamente controlado e monitorado e logado. Todo acesso a dados, ele é controlado pelo sistema de permissionamento da Inseres. O outro lado dessa questão é a quem pertencem os dados. Isso é uma discussão muito atual, ela está muito avançada nos Estados Unidos e a gente está cada vez mais discutindo isso também no Brasil. A legislação atual do Brasil, ela é falha nesse quesito de proteção de dados. Ela não é boa, ela é muito permissiva. Com a nossa legislação atual, de fato, cada um pode fazer o que quiser. E é com base nessa legislação que Google, Facebook e LinkedIn, eles operam hoje, e a gente até se sente muitas vezes invadido quando a gente liga o computador e é colocado propagandas diversas. E muitas dessas propagandas até parecem adivinhar o que a gente estava buscando. Eu me sinto invadido com isso muitas vezes. Pois bem, tem algumas propostas em tramitação no Congresso. As principais propostas são o PL 5267/16 e o PL 330/13. Essas duas propostas elas são muito parecidas e o que elas trazem de bom, de avanço, é a distinção entre o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível e o que é um dado anonimizado. O que é um dado pessoal, de acordo com essas propostas? Informações quaisquer sobre a pessoa, natural, de maneira que você possa identificar a pessoa. E identificar significa saber qual que é o RG, qual que é o nome, qual que é o CPF dela, onde ela mora, qualquer coisa que possa identificar o indivíduo é um dado pessoal. E existem regras muito rígidas dentro dessa lei sobre o que e como que você pode trabalhar esses dados. Mas tem um outro nível além desse. São os dados pessoais sensíveis. São os dados que inferem sobre os valores pessoais dessa pessoa. Religião, raça, cor, credo, opiniões políticas, posições políticas dessa pessoa. Todos esses são dados sensíveis e eles têm uso mais restrito ainda do que os dados pessoais. E uma outra classe de dados são os dados anonimizados. São os dados que não permitem, por processos razoáveis, que você identifique quem é a pessoa ou de onde vem esse dado. E é aqui que a maioria dos dados da agricultura, ligados à agricultura, estão. Porém, existe uma certa parte cinza que está em discussão. Por exemplo, uma imagem de satélite
um satélite que passa lá em cima e tira uma imagem. E a tua fazenda está nessa imagem. Como é que esse dado é tratado? Ele é pessoal ou não é? Não, não é. Ele não é pessoal. Ele não pode, a partir desse dado, pura e simplesmente, chegar na pessoa que é o dono da fazenda. E isso está sendo muito esclarecido e está sendo trabalhado ao nível de congresso, ao nível das comissões. A própria Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, ela tem um posicionamento e eu faço parte dessa comissão. A gente está tratando isso dentro dos âmbitos legislativos. Temos a intenção de esclarecer tudo isso perante o Congresso de uma maneira que uma lei que está sendo feita sendo pensada em Facebook, em Google, em LinkedIn, que ela não limite o desenvolvimento do setor agro, pensando em limitar o acesso de Facebook e essas coisas à nossa vida. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto à sociedade e junto ao Congresso. E eu queria aproveitar para deixar muito claro como é que a Inseres se posiciona com relação a esses dados. Os dados, eles pertencem ao produtor, eles pertencem ao agricultor. E a Inseres está se posicionando ao lado do agricultor, de maneira inequívoca. E a gente acredita, a Inseres acredita, que o produtor ele deve ser beneficiado com esses dados. Ele gera os dados são dele e ele tem que, esse valor tem que ser voltado para ele. E o produtor, ele tem que ter acesso cada vez mais a esses dados na maneira de melhores produtividades, na maneira de melhores aproveitamento, ganho em eficiência, ele tem que fazer mais com menos, ele tem que conhecer cada vez mais o retorno sobre aquilo que ele faz, o retorno dos investimentos, a maneira como ele usa e como ele trabalha, a propriedade dele, a terra dele, o ambiente em que ele trabalha. A Inseres está se posicionando junto com o produtor como o legítimo proprietário desses dados. Avançando um pouquinho mais, uma outra atividade feita é a leitura e filtragem de mapas e de informações. A Inseres, de todos esses dados que chegam, todos os dados coletados de maneira autônoma ou automatizada, eles podem ter erros ou equívocos, equívoco de leitura, equívoco de informação. Como, por exemplo, aqui nesse mapa, ele tem aqui em vermelho, alguns valores equivocados de saturação de cálcio, ou aqui no caso de cálcio, que gera esses pontos pretos aqui no mapa. Isso são erros de leitura, erro do laboratório, erro de amostragem, uma série de erros que acontecem no processo de coleta, mas que podem impactar a tomada de decisão. E a gente usa um sistema inteligente para identificar esses erros nas informações e para fazer a filtragem. Essa é a mesma informação, só que, porém, filtrada, avançada, sem a interferência dos equívocos no mapa. Vamos comparar e ver bem a diferença. Aqui eu tinha valores muito mais altos de saturação, que são essas partes pretas. E aqui é um mapa que está muito mais alinhado com a realidade do campo. Não existe 300% de saturação de cálcio. Isso é um equívoco. Muitas vezes, esses dados discrepantes, eles não são facilmente detectáveis. Por isso a gente investe muito na inteligência para cada vez melhorar essa detecção desses erros e permitir que os dados sejam cada vez mais bem filtrados e que a inteligência possa ser cada vez mais
entregue ao usuário, que as decisões tomadas com base nesses dados sejam cada vez mais assertivas e atendam ao anseio do produtor, que sempre é produzir mais com menos. A Inseris também está investindo bastante em bibliotecas de equações para facilitar a tomada de decisões sobre o manejo de nutrientes. As equações ou a maneira como a Inseris está trabalhando, num primeiro momento, com a nutrição das culturas, é uma maneira extremamente adaptável à realidade. A plataforma está adquirindo cada vez mais capacidades para entender e compreender o ambiente e ajudar o agrônomo, na verdade, empoderar o agrônomo para que ele empodere e tome junto com o produtor as melhores decisões que vão atender aos KPIs do produtor, que são produtividade, novamente. O produtor, o interesse dele, ele quer produzir mais, cada vez mais com menos. Então, a gente está desenvolvendo as ferramentas para trabalhar a calagem, trabalhar a correção do perfil, trabalhar a adubação de solo, sempre para atender aos KPIs de produtividade do produtor. O que a gente quer é reduzir desperdício. A gente quer que o produtor compre certo, a gente quer que o agrônomo recomende certo, que o produtor compre certo e que ele tenha os benefícios dessas decisões tomadas de maneira bastante assertiva. E vamos ajudar o produtor e o agrônomo a medir os resultados desses trabalhos. Outras iniciativas da agricultura digital no Brasil. Está tendo um movimento bastante interessante da Fazenda, foi nomeado como Fazenda Inteligente. São empresas que estão se juntando por proximidade ou por complementariedade de processos e de projetos e de entrega de valor para entregar, para acelerar, eu diria, a digitalização da agricultura. É uma iniciativa de criar uma proposta de valor diferenciada e única para os usuários e criar valor para aqueles que trabalham com mais de uma tecnologia associada. São as empresas AgroSmart, a Horus, a SpecLab, a Egro e a Inseris. Elas se juntaram nessa iniciativa para promover a digitalização da agricultura. Um outro movimento que está acontecendo aqui em Piracicaba, é o Hub de Inovação Pulse, promovido pela Raizen e também pela SP Venture. Foi concebido em 2017 e foi implementado. É uma iniciativa que concentra diversas soluções tecnológicas de várias startups. É um ambiente onde foram 14 empresas selecionadas de 300 e poucas empresas foram analisadas, 14 foram selecionadas para participar dessa iniciativa, cujo foco é ter o empreendedorismo aplicado em benefício do agronegócio, onde são incentivadas novas práticas e a criação de novas tecnologias focadas no agro. É uma iniciativa louvável e muito interessante da Raizen. Ela está capitaneando essa iniciativa e vai sair muita coisa boa desse Pulse, desse hub de inovação. Aqui em Piracicaba está sendo formado um ecossistema bastante interessante. Uma iniciativa conectada a isso é o AgTech Valley. Ele é a formação de um ecossistema propício para conexão de ideias, conexão de empreendedores, conexão de recursos que podem tornar essas ideias uma realidade. Esse é o conceito de um ecossistema. Ele é baseado na conexão de soluções tecnológicas, criação de um ambiente propício e favorável ao desenvolvimento de novas
tecnologias, com um foco bastante grande no agro. Piracicaba está se tornando um expoente no desenvolvimento dessas novas tecnologias. E tudo isso vai transformar a maneira como a gente trabalha a agricultura no Brasil. Coincidentemente, ainda em Piracicaba, tem mais duas inovações que estão acontecendo aqui. A Usina da Inovação. A Usina da Inovação ele é um projeto privado também de fomento à inovação. É um hub do agronegócio, é uma infraestrutura física focado em startups para fomentar o conhecimento, a inovação, o network e também a preparação dessas empresas para enfrentar o ambiente de negócio. Hoje tem cerca de 12 startups que são apoiadas, vinculadas ao agronegócio, ligadas principalmente à pecuária, à agrotecnologia e à alimentação. A Usina da Inovação ela oferece mentoria, capacitação, assessoria empresarial, jurídica e tecnológica para o preparo, para o desenvolvimento, para o amadurecimento dessas tecnologias para o mercado. E eu queria fazer também aqui uma menção a um colega, ao Tomé. Ele tem uma iniciativa muito bacana, que é o AgTech Garage. O AgTech Garage é um outro hub, também está localizado em Piracicaba, e ela procura elevar o nível desse ecossistema das startups, e é muito focado aqui já ao negócio, essa é a minha percepção. Ela tem um espaço de coworking que permite a interação entre diferentes empresas, e nesse espaço de coworking eu sei que tem grandes empresas trabalhando, multinacionais, trabalhando junto com startups, cada uma no seu negócio, mas também facilitando a cooperação e a integração. O Tomé, através do AgTech Garage, também tem uma rede de mentores, eventos, networking, marketing, integração com rede de investidores, para fomentar a comunidade de startups. Gente, é um projeto muito bacana esse do Tomé. Bom, mas afinal, tá? O que a gente pode esperar para 2018? Bom, a gente vai passar por uma fase em 2018 ainda de inovação e de consolidação. Consolidação, porque esse é um processo que não está começando em 2018. Ele já começou há algum tempo. 2017 já teve muita iniciativa, já teve muita mídia, já teve muitas empresas aparecendo e se destacando dentro do ambiente de inovação no agronegócio. A consolidação, ela passa pela fase de expansão da adoção dessas tecnologias e modificações nas soluções, que realmente vão conseguir sobreviver no mercado. Essa consolidação passa por uma transformação das tecnologias. Os agricultores, eles devem ter acesso a cada vez mais tecnologias disruptivas no campo e vão aprender a utilizar e vão ter feedbacks. Esses feedbacks vão transformar as soluções, elas vão passar por essa consolidação. Conexão. Vai aumentar o grau de conexão no campo, nas pessoas e também entre as tecnologias. Essa conexão, ela vai aumentar, ela vai trazer novas possibilidades e ela vai estar no campo já em 2018. Tem muitas novidades que estão vindo para 2018 que vão facilitar, que vão tornar a digitalização da agricultura uma realidade cada vez mais presente no Brasil. Nós vamos passar por uma fase também de multiplicação das soluções. Eu acabei de mostrar para vocês um ecossistema aqui em Piracicaba que está composto por várias soluções. O AgTech Garage,
o Pulse Hub, o Agtech Valley, quem está faltando? Bom, o Agtech, a usina da inovação, são ecossistemas, e a Fazenda Inteligente são todos ecossistemas que estão promovendo a multiplicação das soluções. Mais coisa boa vai sair daí, mais coisa boa vai ir para o mercado, essas soluções vão se multiplicar, vão ter soluções concorrentes, muito provavelmente. E essas soluções elas vão passar também por um amadurecimento em 2018. E esse amadurecimento vai levar também a gente a uma seleção natural. E não são os mais fortes que vão sobreviver. O que vai, a natureza, ela seleciona os mais adaptáveis. O homem, ele não é a raça dominante na Terra hoje porque ele é mais forte. Um gorila é próximo do homem, mas ele é muito mais forte do que o homem. Ele pode rasgar um homem no meio, um gorila pode arrancar os braços dos homens, mas não é o gorila a espécie dominante no planeta. Não é ela o topo da cadeia alimentar, é o homem. E o homem, ele é dominante porque ele foi capaz de se adaptar ao clima frio do Polo Norte, aos desertos do Oriente Médio, às florestas tropicais do Brasil e ao clima subtropical do sul do Brasil. É a capacidade de se adaptar, de compreender o ambiente que vai fazer essa seleção natural e que vai tornar a agricultura melhor e mais competitiva. Não é a proteção aos mais fracos, é a seleção dos mais adaptáveis. Bom, gente, era essa a mensagem que eu tinha a passar para vocês. Eu queria aproveitar o momento e lembrá-los, na verdade, anunciar que a gente está terminando o ano de 2017 e já com uma programação para 2018. O próximo webinar que a gente vai estar fazendo vai ser no dia 31 de janeiro, em 2018. Nós já estamos com as inscrições abertas e é um tema bacana. Comprei um drone. E agora? O que eu faço com isso? Então, a gente convidou duas pessoas, o Gustavo Fedrizi, um colega meu, um grande agrônomo, e a Vera, também uma especialista em agricultura digital. E eles estão trabalhando com isso e vão estar conversando e ajudando pessoas que estão nessa situação. Comprei um drone, como é que eu trabalho com ele no campo, o que eu faço, como é que eu extraio o valor dele agora. Muito obrigado a todos vocês pela participação nesse projeto com a gente. Quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, cheio de paz, cheio de alegria. Quero dizer para vocês também muito obrigado por estarem com a Inseres nesse ano de 2017. Foi um ano muito produtivo, muito bom para a Inseres, e muito desse ano bom eu devo a vocês que estão com a gente, que estão fazendo negócios com a gente, que estão nos apoiando no desenvolvimento da plataforma. A gente tem espaço na Inseres para usuários beta. Quem tiver disposição para nos ajudar a melhorar e a desenvolver os nossos produtos, por favor, entre em contato comigo. Está o e-mail aí na tela. O Zé Luiz também pode ajudar, e está feito o convite. Gente, estou aberto agora aqui às perguntas. Zé Luiz, entra aqui e, se não tiver perguntas, também eu fico à disposição para qualquer outra necessidade que vocês tenham em qualquer outro momento. Vamos lá. Léo, obrigado pela apresentação. O pessoal gostou demais, acompanhou a apresentação por inteiro.
Enviaram algumas perguntas durante o webinar, e aí fica o convite para o pessoal que ainda está online, vai mandando perguntas que, conforme o Léo vai respondendo, a gente vai fazendo outras depois. Vamos para a primeira pergunta, a pergunta do Onilton. O Onilton, ele fala, boa tarde, Léo, eu sou o Onilton de Selvíria, Mato Grosso do Sul, sou estudante de agronomia e vejo muita importância na tecnologia para o campo, tanto para melhorar a produtividade como a economia de insumos. Ele ainda observa que existe muita dificuldade de certos produtores na adoção dessas tecnologias, e ele queria saber a sua opinião sobre isso, a adoção por parte dos produtores, Léo. Ok, vamos lá. Adoção, tá? Isso é uma coisa muito ligada a marketing. Normalmente, a curva de adoção, a gente tem 2% da população que são os adotantes iniciais, 13% que são os early adopters, depois entra aí mais 25% que são a maioria adotante, 30 e poucos por cento. Se a gente olhar um pouco a agricultura digital, e isso dentro da agricultura de precisão, dentro da agricultura digital, hoje a gente está com algo em torno de 22, 23% da área agrícola nacional com informações já inseridas dentro do ambiente da agricultura digital. Não quer dizer que todos os farmers, os produtores, eles estão já completamente inseridos, mas alguma coisa já tem. Isso indica que a gente está caminhando para 2018 um aumento na taxa de adoção, uma expansão da usabilidade. Essa expansão, ela acompanha também o amadurecimento das tecnologias e a disponibilização das tecnologias também para os produtores. É disso que estávamos falando agora. A minha expectativa é uma aceleração na adoção nos próximos anos, 2018 incluso nesses anos. Espero ter respondido a tua pergunta. Maravilha, Léo. Mais uma pergunta do Geraldo Magela de Sá. Ele quer saber se essa realidade, ele quer saber, na verdade, um panorama de como está o avanço tecnológico nas áreas de plantio de cana, se você pode dar um overview para a gente. Plantio de cana. O plantio é interessante, né? Em 2011, 2012, surgiu uma tecnologia que parecia que ia mudar a maneira como a gente plantava a cana. A Syngenta, ela trouxe o Plene e começou a expandir, mas no fim foram enfrentados problemas não previstos e a tecnologia acabou não avançando. Foi uma pena, porque tinha um potencial bastante grande. E aí a mudança que está acontecendo hoje, ela está muito mais ligada à mecanização da operação do plantio. A mecanização, ela está acontecendo sem dúvida. O plantio manual, ele tá raro hoje em dia. Ele ainda está um pouquinho melhor, mas o custo do plantio mecanizado, ele já está acessível e está cada vez mais sendo utilizado. Não tem volta. Eu acredito que uma disrupção ainda deve acontecer na quantidade de mudas utilizadas. O consumo ainda é muito alto e a gente já tem tecnologia, já tem gente trabalhando na maneira como isso é feito. Vai levar um pouquinho mais de tempo, porque o buraco é mais embaixo. Mas eu acredito que nos próximos 7 anos a gente deve estar plantando cana de um jeito diferente do que a gente planta hoje. Maravilha. Vamos para a pergunta da Marie. A Marie, ou Marie, desculpa se eu errei a pronúncia do nome, ela mandou 2 perguntas em uma. Uma já foi respondida, que é sobre a absorção das tecnologias pelos produtores de pequenas e médias fazendas. Então, eu não vou... O Léo já acabou respondendo umas perguntas anteriores. A segunda pergunta é:
Ainda sobre a aplicabilidade no mundo do campo das pequenas e médias fazendas, pequenos e médios produtores. É um assunto pouco discutido em termos de impacto dessas tecnologias como precursoras de equilíbrio entre eficiência, que é a maximização do lucro na cadeia produtiva, e sustentabilidade. Existe a preocupação com a sustentabilidade junto ao avanço da tecnologia dentro do campo? Poxa, Mané, excelente pergunta, Mané. Poxa, que bacana você trazer esse assunto aqui. Eu quero fazer mais um comentário na primeira parte da pergunta dela, tá? Que é a adoção da tecnologia. A Inseres, ela está se posicionando como um acelerador da digitalização da agricultura. Nós, como empresa, uma das nossas missões é acelerar a adoção da agricultura digital. Nós estamos fazendo isso. E vocês aguardem, vocês vejam o que a gente tem para 2018 na Inseres, 2019. Nós vamos pisar no acelerador e vamos acelerar a digitalização da agricultura. Segunda parte, vamos pensar um pouco sobre o desafio do produtor. O produtor, o desafio dele é que ele tem um pedaço de chão e ele tem que otimizar o uso desse chão. E otimizar para o produtor é produzir mais. Só que não é só isso. O conceito de sustentabilidade é eu produzir mais de uma maneira sustentável. E um grande problema que a gente tem na cadeia é o desperdício. Toda vez que a gente planta e não colhe o suficiente dessa área, foi um desperdício de oportunidade, porque eu poderia ter plantado e ter colhido bastante. Foi um desperdício de dinheiro e de recursos. Eu poderia ter utilizado esse recurso para fazer uma outra coisa, uma outra atividade. Um desperdício de tempo, porque o produtor também poderia ter dedicado tempo a outra coisa. E isso tem um impacto ambiental muito grande, porque todos os insumos foram colocados nessa área e essa área não produziu. Isso tem um impacto grande na sustentabilidade do negócio. Nós, na Inseres, a gente está trabalhando para tornar isso daí mais claro para o setor e ajudar todo mundo a entender qual que é o impacto das ações deles e o retorno que essas ações trazem para a sociedade. E para a sociedade, eu me refiro a todos os envolvidos nela. O produtor, o agrônomo, a indústria que está envolvida na cadeia de suprimentos também. Então, sim, Marie, estamos preocupados com a sustentabilidade e vamos além. Estamos preocupados com o desperdício que acontece na cadeia. E a gente, como Inseres, a gente quer empoderar todos os players, a gente quer empoderar o agrônomo, a gente quer empoderar o produtor e a gente quer empoderar a indústria para que todo mundo junto possa reduzir o desperdício e aumentar a sustentabilidade da atividade agrícola. Agora, mandando uma sessão de abraços aí para o pessoal. Um abraço para o Thiago, para o Newton, para o Geraldo, para o Gabriel, para o Rafael e para a Ana Paula e o pessoal também, o André, que acabou de mandar mensagem. O Gabriel, ele pergunta se a gente tem um panorama de qual vai ser o lançamento principal do AgriShow do ano que vem, em questão de agricultura ou tecnologia. Acho que fica aí um convite para o pessoal já e um anúncio que estaremos no AgriShow ano que vem também, né, Léo? Ah, sim. Vamos lá, vamos levar a proposta da Fazenda Inteligente lá. Sim, poxa, Gabriel, eu posso falar as novidades que a gente vai lançar, a gente não pode falar, Gabriel, porque vai ser lançado lá. Eu não consigo, eu não tenho uma visão completa do que as empresas vão lançar no AgriShow. Vai ter coisa boa, vai ter coisa nova. Isso eu posso te garantir, posso falar pela Inseres. E também pela Fazenda Inteligente, que tem bastante coisa para ser mostrada lá. Mas eu não posso adiantar agora, sinto muito.
Maravilha. Léo, é isso. E aí eu agradeço da minha parte aí pela companhia do pessoal ao longo do ano, ao longo do webinar de hoje também. Tive a oportunidade de interagir com o pessoal em algumas edições. Muito obrigado a todos vocês pela interação. E eu deixo aí o Leonardo fazer as considerações finais para a gente encerrar por hoje, Léo. Bom, acho que já está feito, já conversamos. Quero realmente deixar um bom Natal e feliz Ano Novo para todos os que estiveram aqui com a gente. Conto com vocês aí em 2018. E vamos em frente, gente. Um abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E a gente se vê dia 31 de janeiro ao vivo para mais um webinar da Inséries. Bom fim de ano para todo mundo e até a próxima.